Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Verônica Hipólito, professora responsável pela disciplina de História da América. Na última quarta-feira, nós tivemos a aula gravada referente ao ano de 2020, que discutia a questão indígena na América Latina. E após essa aula, a exibição dessa aula, após os 50 minutos iniciais, nós iríamos fazer uma live. Entretanto, por problemas técnicos, não foi possível fazer essa live e estou agora gravando para vocês um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que foram postadas ali no chat no momento que deveria ocorrer a live, né? Na verdade, que não acabou acontecendo por problemas técnicos. Inclusive, eu peço desculpas a vocês, né? Pelo fato de não ter podido ocorrer essa live em virtude desses problemas. Mas nós estamos à disposição, eu, a Renata, toda a equipe do História EAD, estamos à disposição para sanar as dúvidas que surgirem. Por isso eu peço a vocês, alunos do curso de História, terceiro ano, que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham em mente, para que vocês nos procurem, mandem mensagens, escrevam no fórum, eu estou participando do fórum também, né? Enfim, entre em contato conosco para que nós possamos ajudá-los de alguma forma. Ok, pessoal? Bom, como vocês viram, né, nós tínhamos o link da aula de 2019 e o link da aula que foi gravada este ano, que foi gravada semana passada, referente ao indígena na América Latina. E a discussão, né, do que foi enviado ali no chat da live, basicamente elas estão incorporadas a essa temática do indígena na América Latina. Eu vou ler aqui e nós vamos tentar sanar essas dúvidas. Qualquer outra questão que vocês tiverem, mesmo que não tenha participado, né, da aula e que foi ver a aula posteriormente, peço para que nos envie, que nós podemos esclarecê-las, ok? Bom, nós tivemos participação bastante grande ali naquele momento, apesar dos problemas técnicos, né? Eu praticamente não vi o chat, né? Porque a live acabou não acontecendo, mas tivemos uma ampla participação e com questões muito pertinentes, muito interessantes. Eu destaco aqui a participação do Erickson, né? O Erickson comentou muito ali no chat e ele pergunta o seguinte: essa visão de que se tendo o indígena como vítima, ela se dá apenas referente aos estudos europeus ou pode ser também a partir da década de 1950 e 1960 como uma tentativa de culpa, né? Essa foi uma questão enviada ali pelo aluno Erickson. Erickson, muito obrigada pela participação, questões bastante pertinentes para a temática que nós trabalhamos na aula de 2020, ok? Bom, vejam vocês, quando nós falamos de escrita em relação ao indígena, nós esbarramos basicamente em duas percepções. A história dos conquistadores, mais conhecida como a Lenda Rosa, né? E aí destaco na América Hispânica, por exemplo, cronistas e mesmo conquistadores, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernán Cortés que conquistou os astecas e Francisco Pizarro que conquistou os incas, eles vão abordar a ideia de que o processo de conquista em si levou a civilização para esses povos. Então, nessa perspectiva, em linhas gerais, grosso modo, os indígenas, né, os povos pré-colombianos, enfim, como queiram, eles estariam mergulhados ali num ambiente que eles consideravam como barbárie, né? E eles, enquanto conquistadores, teriam levado a civilização. E, ao mesmo tempo, isso estava embutido a ideia de cristianismo, a ideia de religião. Então, quando eles chegaram na América, eu estou falando em linhas gerais, tá, pessoal? Principalmente no que se refere à América portuguesa e América hispânica, né? Quando eles chegaram à América, se depararam com aquelas populações, né, muitas das quais se vestiam de forma seminua, enfim, eles vão pensar que ali reinava a barbárie. Eles estariam levando a civilização e, juntamente com essa civilização, estariam levando também a ideia de cristianismo, né? Tanto que vários historiadores, nós vamos ver isso mais na nossa próxima aula, vários historiadores vão partir do pressuposto de que o processo de conquista, de colonização, estava embutido num plano de conseguir riquezas,
e também expandir o cristianismo. Isso é muito forte, muito evidente nas duas Américas que eu mencionei, na América Hispânica e na América Portuguesa. Então vejam vocês, quando o Erickson pergunta, né, que essa ideia de vítima era uma coisa referente aos estudos europeus, o que teria surgido apenas a partir da década de 1950 e 1960, nós temos em mente duas coisas que nós temos entre os conquistadores, naquele contexto ali do século XVI, finalzinho do século XV, o que nós temos ali em mente? A lenda rosa, que seria a versão dos conquistadores, né? Cortés, Francisco Pizarro, enfim, com essa perspectiva de que estariam levando a civilização aos bárbaros, ou seja, aos indígenas, e ao mesmo tempo com o intuito de expandir o cristianismo, certo? Por outro lado, também nesse contexto, surgiram versões, sobretudo de pessoas vinculadas ao clérigo, que vão enxergar o indígena como um ser inocente, como uma folha em branco propriamente dita, né? E esses cronistas que vão vitimizar o índio, que vão partir do pressuposto de que ele necessariamente estaria sofrendo com todo aquele processo de conquista e de colonização, eles incluem o núcleo do que grande parte da historiografia, da literatura especializada, chamou de lenda negra. E aí, é claro, né, vocês que já leram o livro, que já assistiram às aulas conceituais, já devem ter visto que eu já me falei bastante sobre essa questão da lenda negra nessas aulas. O principal, né, destaque da lenda negra seria quem? Seria o Frei Bartolomé de las Casas, né? Então, o Frei Bartolomé de las Casas, toda a sua literatura, ele vai incluir essa questão do índio como vítima, né? Como vítima principalmente ali dos espanhóis, já que ele fazia parte do núcleo ali da América Hispânica. Então vejam vocês, nós temos de um lado, já no momento, no processo de conquista e colonização, séculos XVI, XVII, nós vamos ter o núcleo da lenda rosa, né, escrito ali por cronistas, por conquistadores, e o núcleo da lenda negra, que figurava principalmente membros do clero que viam o índio como uma vítima daquela situação, que eles nada podiam fazer em relação aos europeus, em virtude da superioridade de armas, em virtude das doenças que os europeus levaram para a América, enfim, né, toda uma construção sobre isso. O que nós vamos ter dentro da historiografia propriamente dita, aí são historiadores que escrevem, né, a partir da década de 1950, 1960, é o quê? É uma ideia de vitimização do índio, mas por historiadores, percebam vocês a diferença. Então nós vamos ter historiadores como Nathan Rothschild, Miguel León Portilla, né, que vão necessariamente dizer que os índios foram massacrados, né? Claro que eles vão utilizar toda uma série de documentos para justificar os seus argumentos, né? Temos o historiador italiano, Ruggiero Romano, que vai dizer, inclusive, na sua obra, que não teve nenhum ponto positivo no processo de conquista, de colonização desses povos, que o processo de conquista e colonização resultou no massacre, no verdadeiro massacre de povos pré-colombianos, de indígenas. Então, necessariamente, nós vamos ter toda essa discussão dentro do núcleo historiográfico, isso nos anos de 1950 e 1960. Então, perceba você, Erickson, tá? Que são momentos distintos. Então, quando eu falo de lenda rosa, estou falando da visão dos conquistadores, lá nos séculos, finalzinho do século XIV, século XV, século XVI, enfim, é uma outra perspectiva. Agora, quando eu falo de historiografia sobre o índio, quando eu falo de 1950 e 1960, nós estamos falando de historiadores, é uma outra percepção dessa questão indígena, ok? Tá? Quando você diz que seria uma tentativa de culpa, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo assim, quando você pega a lenda negra, você pega o Frei Bartolomé de las Casas, tudo que ele escreveu sobre o índio, vitimizando eles, enfim, necessariamente ele é alguém da igreja, né? Então, o que ele via, a mortandade de índios, em virtude de uma série de coisas, né? Como epidemias, de varíola, enfim,
superioridade de armas, etc., ele não seria necessariamente um processo de culpa em si, né? Mas aí estaria a ótica da religião, né? É claro que ele vai ter piedade do outro, né? E no caso inclui-se o indígena, né? Então eu não vejo dessa forma como uma tentativa de culpa. Eu vejo mais como alguém que se sensibilizou no contexto qual ele viveu, que foi o caso de Bartolomé de Las Casas, que assistiu a esse processo sangrento da conquista, né? Agora, dos historiadores em si, década de 1950 e 1960, o que estava imperando dentro da escrita da história? Basicamente, a visão marxista ou marxiana, como queira, existe toda uma discussão em torno disso, que eu não vou entrar aqui na nossa discussão, né, no nosso vídeo. Mas, enfim, década de 50 década de 60, o que imperava na historiografia, na escrita da história, eram as perspectivas marxistas ou marxianas, né? E, querendo ou não, grosso modo, essas perspectivas, elas vão partir do pressuposto de que sempre existe um explorador e um explorado. E dentro do processo de conquista de colonização, eles vão visualizar dessa forma, né? Então, Nathan Rothschild, Miguel León Portilla, dentre tantos outros historiadores que escreveram na década de 50, 60, vão analisar sobre essa condição, a visão de exploradores, no caso os conquistadores, os colonizadores, e os explorados, no caso os indígenas. Ok, Erickson, espero que tenha ficado claro essa sua dúvida. Qualquer coisa você volta a perguntar para nós, tá bom? Uma outra contribuição do Erickson, ele diz o seguinte: ainda a professora acha que os indígenas contribuíram para que eles mesmos fossem vitimizados de alguma forma ou não? Eles têm seu protagonismo, somos nós que enxergamos diferente, né? Então, veja bem, Erickson, se você for analisar pela ótica da historiografia indígena atual, o que nós vamos ter? Uma outra leitura, né? Essa historiografia atual, ela se esforça em dizer que o índio é um agente social capaz de transformar sua própria realidade, né? Essa nova escrita da história propriamente dita, da história indígena em específico, vai partir do pressuposto de que o índio ele foi tutelado pelo Estado em determinados momentos, né? Nós vamos ter, por exemplo, a FUNAI, né? Desde ali, década de 60, vem tutelando esse índio, porque eles consideravam, né, que eles fossem incapazes de se autogovernarem. Então, daí, eles consideravam que seria necessário a interferência do governo nas demandas indígenas. Então, veja você, né, o índio, propriamente dito, e grande parte da historiografia atual tenta mostrar isso, ele tem o seu protagonismo. Ele tem uma capacidade de organização que lhe é própria, né? E aí eu cito, né, mencionei inclusive na aula gravada que foi transmitida, que vários historiadores, como o Hector Bruy, por exemplo, o Hector Bruy, ele tem um capítulo de livro escrito intitulado Visível e Invisível na Conquista Hispânica da América. Este capítulo de livro ele se encontra no livro América em Tempo de Conquistas, que foi organizado pelo Ronaldo Vanfas, e ele vai dizer o seguinte: quando os cronistas da época dizem, olha, os índios não querem conversar mais conosco, Frei Bartolomé de Las Casas, por exemplo, mencionou várias vezes que os índios não queriam aprender a oração, não queriam aprender as orações cristãs. Será que é porque eles eram preguiçosos? Será que é porque eles eram difíceis de aprender alguma coisa? Não. Segundo Hector Bruy, isso era um disfarce, né? Quando eles não queriam trabalhar, que os conquistadores chamavam eles de preguiçosos, isso na verdade se tratava de um disfarce, né? Para quê? Era uma forma de resistência àquele processo que estava sendo imposto. Então vejam vocês que interessante, tanto que o Hector Bruy vai formular o conceito de resistência camuflada. Essa resistência camuflada seria o quê? Que em gestos, em ações, eles destacavam o seu protagonismo sem que os conquistadores pudessem perceber de alguma forma, né? Então, quando eles quando eles não aprendiam as orações cristãs, por exemplo, na verdade não é porque eles não eram incapazes de aprender, é porque
isso não era do seu interesse, isso era um processo de rejeição àquela condição de conquistador, de conquista que estava sendo imposta. Tá ok, Erickson? Então, eu vejo que nós enxergamos diferentes, né? No caso, as pessoas que julgam o índio, que acreditam, né, que atribuem qualidades nada amistosas a essas populações, na verdade, elas pouco conhecem essas populações, né? E como tal, veem sempre elas como dependentes, jamais capazes de fazer algo, alguma coisa, de se autotutelarem, de se autogovernarem. Ok, Erickson? Obrigada pelas contribuições, tá? Qualquer coisa, nós estamos à disposição. E o Ronaldo, né? O Ronaldo, ele participou também bastante do fórum, desculpem, da live, né? Ele enviou a seguinte contribuição para nós. Eu sou fotógrafo e tive o prazer de conhecer uma tribo da etnia G. Foi legal o trabalho das fotos que ele fez, né? E conhecer algumas coisas, mas acabei vendo um lado nada legal deles, a mentira, muito falada em livros. Completando, eles falaram que os Kaigang colocavam as crianças para trabalhar e no final eu vi essa tribo G no centro da minha cidade com as crianças trabalhando. Ronaldo, isso é uma constante atualmente, né? Por exemplo, se você vier para Maringá, você vai lidar com vários Kaigang na cidade, nos sinais, vendendo artesanato, as mulheres fazendo artesanato enquanto as crianças vendem esses artesanatos no semáforo, as crianças pedindo esmola. Então, isso tudo é um processo da condição do índio atual, né? Então, o índio sai muitas vezes da tribo, vem até a cidade para conseguir esse dinheiro. Infelizmente, isso aí é uma questão que, inclusive, o mapa vai nortear e vai fazer vocês refletirem, né? Será que não seria necessário de algumas políticas públicas para que esse protagonismo indígena seja, de fato, efetivado, né? Será que o fato dessas crianças estarem pedindo esmolas, estarem vendendo artesanato, não seria a ausência de políticas públicas para que eles permanecessem nas suas tribos de origem? Então, são questões para se pensar, para se refletir e que vocês podem, inclusive, né, discutir ali na nossa proposta do mapa. Certo, pessoal? Bom, gente, é isso. As contribuições foram essas. Caso alguém, né, fez a pergunta ali durante a live e eu acabei não mencionando aqui, eu peço para que vocês enviem essas questões para a Renata, que eu posso gravar um outro vídeo, ou mesmo vocês participem no fórum, que eu estarei, na medida do possível, respondendo todas as questões que estão lá dispostas no ambiente fórum, no ambiente estúdio de uma forma geral. Ok, pessoal? Muito obrigada pela participação, gostei bastante das contribuições do fórum, acompanhei durante toda a aula, né? Uma pena realmente a live não ter dado certo, mas aguardo vocês na semana que vem com a nossa aula também gravada, né? E também com as contribuições do fórum e na live. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada a todos, agradeço imensamente a todos vocês por terem participado da aula e até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.